Alô, você, seja bem-vindo. Eu hoje estou com uma proposta diferente. Dá uma olhadinha aí. Você está vendo a logomarca da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Para você que não é aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das cidades que compõe a nossa, a nossa capital. E aí, eu estou colocando isso aí porque a Prefeitura de Ribeirão das Neves vai fazer, em breve, no momento da gravação desse vídeo, um concurso com bastantes vagas para a área da educação. Olha aí na tela, quem vai organizar o concurso é uma banca chamada IBGP, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Então, eu estou trazendo uma questão desta banca, que é uma questão, olha o tema, sobre sintaxe, que tem a ver com a estruturação das orações, ou a estruturação dos termos do período o ano de 2023. O objetivo é você que vai fazer esse concurso, ou mesmo que você não vá fazer esse concurso, mas que você vá fazer um outro concurso que está com o edital aberto, ou está com o edital por decidir, porque eu quero te mostrar um projeto que nós estamos pensando em montar. Hoje você está vendo uma questão gravada, mas nós pretendemos fazer aulas ao vivo para que a gente trate de questões de bancas variadas ou de bancas específicas. Porque como esse concurso, por exemplo, ele não tem muita gente como teria um concurso da Caixa Econômica Federal, como teria um concurso do Banco do Brasil, como teria o concurso nacional unificado, mas a gente consegue, fazendo ao vivo, esclarecer mais dúvidas e ser mais efetivo. Ah, mas eu não vou fazer a Prefeitura de Ribeirão das Neves. Mas você pode participar de uma aula ao vivo, porque o assunto é um assunto comum. Vamos dar uma olhadinha na questão? Olha lá. O IBGP, no ano de 2023, realizou um concurso público também para a área de educação, lá em Uberaba, que é outra cidade de Minas Gerais. E eles, então, pegaram um fragmento do texto, destacaram aí algumas coisas e pediram que você julgasse as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Você não tem a questão, você tem as opções. Eu quero que você faça o seguinte combinado. Você vai pausar a sua tela, você vai tentar resolver a questão e, em seguida, só depois que você apostar na sua resposta, você vai voltar para a gente fazer o comentário. Põe a questão aí, pause e resolva. Muito bem. Então, nós temos aí algumas coisas marcadas na estrutura de construção da frase. Dá uma olhadinha aí. No primeiro parênteses, a gente tem aí a noção de uma oração, que eles colocaram aqui como oração subordinada causal. No segundo parênteses, eles falam, por exemplo, da conjunção e falam de aditiva. Depois falam de valor adversativo. No terceiro parênteses, eles falam de ideia de concessão. No quarto parênteses, eles falam não de oração, mas falam de conjunção integrante. Então, por exemplo, um dos aspectos da sintaxe é a relação de sentido do período composto. E as relações de sentido do período composto, elas são feitas por intermédio de conectivos, que a gramática tradicional chama de conjunções. Eu quero, na tela, começar, olha aí comigo, pelo quarto parênteses. Porque, como as outras falam de período composto, e o último fala do termo que, como uma coisa chamada conjunção integrante, vamos começar com ele, que é, digamos, a ovelha negra. Você tem papel aí? Não? Então dá uma pausa, vai lá e pega um papel, um caderno, ou abre um documento, um bloco de notas. É importante que você anote. Vamos lá? Na tela. Todas as vezes que você fizer um concurso, você corre o risco de encontrar questões que falam a respeito do que. Porque a palavra que, algumas vezes, ela é classificada como
um pronome relativo e outras vezes ela é classificada como uma conjunção integrante. É óbvio que a palavra aqui é um elemento coesivo que tem outras funções, mas as duas funções prioritárias de prova são essas duas aí. Inclusive, na questão que nós vamos resolver, eles falaram a respeito disso. Vamos lá na tela complementar o esquema? Então, o pronome relativo que, ele é um elemento coesivo, quer dizer, ele faz a costura da oração de retomada. Porque se eu falo em pronome, dentro da palavra pronome eu tenho o prefixo pro, que significa a favor. O que é um pronome? É um termo que é colocado em função ou a favor de um nome. Agora, na tela, quando o que é uma conjunção integrante, ele também é um elemento coesivo. Ele também faz a costura da oração, mas ele não é de retomada. Ele é um elemento de ligação, conjunção. Tem a palavra junção, que é do verbo juntar. Juntar uma coisa com outra. Então, a questão que aborda sobre o quê? Costuma fazer isso. Vamos anotar um exemplo? Olha aí. Se eu tenho uma frase que diga que o conteúdo que estudei é bem fácil. Eu quero que você saiba que todas as vezes que houver uma questão envolvendo o que, eu tenho que pegar esse que e tenho que olhar o elemento antecedente. Elemento antecedente é a palavra que vem antes. E aí eu vou olhar a que classe gramatical pertence essa palavra. Vamos lá na tela? A palavra conteúdo tem um artigo o aqui antes. Toda palavra determinada por artigo é um substantivo. A mesa. Mesa é um substantivo porque tem o artigo a. Uma pessoa. Pessoa é um substantivo porque tem o artigo uma. Uns discos. Discos é substantivo porque tem o artigo uns. E a gramática diz que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Na tela? Por isso, esse que se classifica como um pronome relativo. Ele relaciona duas orações. Qual é a primeira informação? É a informação que diz que o conteúdo é bem fácil. O conteúdo é bem fácil. E a segunda que diz que eu estudei o conteúdo. Esse que aqui retoma o conteúdo. Então, o pronome relativo, ele pode ter um nome, isto é, ele pode ter um substantivo como antecedente. Para que o termo seja um pronome relativo, o antecedente dele, na maioria das vezes, vai ser um substantivo. Ok? Então, dê uma olhada na tela. O quarto parênteses diz assim: mandou que descesse a bainha. Olha o que aqui. Pode olhar aqui antes do que eu tenho mandou. Mandou é substantivo? Não. Mandou é uma forma do verbo mandar. Vamos lá na tela? Anotando, então, mais um exemplo, eu posso dizer: queremos que o diretor nos receba. Então, quando eu falo queremos que o diretor nos receba, eu quero que você, dessa vez, observe que o que não tem como antecedente um substantivo. Por que que não? Porque queremos é uma forma do verbo querer. Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos. Na tela? Isso quer dizer que queremos é um verbo. A gramática define que oração é um enunciado que tem um verbo.
Olha aí comigo. Queremos é um verbo e receba é outro. Então, eu tenho duas orações. Esse que liga as duas orações. Por isso, esse que é uma conjunção integrante. Ele não está retomando o verbo querer. Ele está unindo o verbo querer a uma outra oração que tem outro verbo e, portanto, isso é o que a gente chama de uma conjunção integrante. Na tela, a gente vai, então, complementar que a conjunção integrante, o que vai ser uma conjunção integrante, e ela normalmente tem um verbo como antecedente. Tá? Então, eu vou olhar as duas coisas dessa maneira. Então, basicamente, tem outras implicações, mas basicamente é isso. Voltando à questão, se antes do que eu tenho o verbo mandar, esse que é sim uma conjunção integrante, isso é verdadeiro, o que exclui a letra A, que aqui está falso, e o que exclui a letra D de dado, porque na letra D de dado o último também está falso. Quer dizer, eu já matei metade da questão. Ok? Aí, o primeiro parênteses diz assim, a primeira oração, olha só, olhavam é verbo, mandou é verbo. Então, essa vírgula aqui separa duas orações. Essa que começa aqui e termina na vírgula é a primeira oração. Está dizendo que a primeira oração é subordinada causal, visto que trata da razão pela qual o marido toma algumas decisões. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Quer dizer, o marido mandou a mulher descer a bainha do vestido, parar de se pintar por um motivo, por uma razão, por uma causa, porque os homens estavam olhando para ela. A causa que fez com que ele desse essa ordem, o motivo que fez com que ele fizesse esse pedido, ou na tela, a razão pela qual ele toma é essa. Logo, isso aqui também é verdadeiro. E se a primeira é verdadeira, a letra C foi para o saco e a resposta você acertou, caso você tenha marcado a letra B de bola. Ok? Bom, quero aproveitar o ensejo e fazer uma outra anotação com vocês. Vamos lá? É sempre bom que você tenha uma possibilidade de anotar. Quando eu falo de causa, eu exprimo a oração subordinada adverbial causal, geralmente eu tenho no mesmo período a consequência. Porque toda causa tem uma consequência como desdobramento. Não tem como ter uma causa que não implica uma consequência. E não tem como a consequência não ter tido um fator que gerou. Então, as bancas fazem uma maneira de você confundir causa e consequência. Vamos anotar uma coisa aqui na tela. Eu tenho, algumas vezes, a possibilidade de perceber, pela lógica, que toda causa, obviamente, tem que acontecer antes de uma consequência. Primeiro, acontece o fato causador. Posteriormente, ocorre a consequência. Então, a consequência vem depois do fato que gerou. A consequência vem depois do fato causador. Todas as vezes vou conseguir isso? Não, mas em grande parte das vezes sim. Vamos na tela? Quando eu tenho, por exemplo, um período que diz assim, né? O aluno tanto aprontou no colégio que foi suspenso. O aluno tanto aprontou no colégio que foi suspenso. Por que isso aqui são duas orações?
Porque eu tenho o verbo aprontar e tenho a expressão verbal foi suspenso, que tem a ver com suspenderam o aluno. Então, se eu tenho dois núcleos verbais, eu tenho duas orações. Na tela, o elemento conectivo é o quê? E sempre antes do elemento conectivo, eu divido as minhas duas orações. E aí eu quero que você entenda o seguinte: aprontar e ser suspenso. Primeiro, o menino apronta, para depois ele ser suspenso. Então, eu não tenho jeito de suspender primeiro para ele aprontar depois. Então, tem que olhar a lógica. Vamos anotar? Isso quer dizer que, se ele ter aprontado foi esse evento que aconteceu antes, o aprontar é a causa, e se ser suspenso é o depois, a suspensão é a consequência. Ok? Causa e consequência. Então, isso confirma o que eu disse. Onde tem causa, tem consequência. Mas, professor, como é que eu vou fazer para desempatar? Da seguinte maneira. Volte aqui primeiro. Quando eu tenho a palavra quando, eu sei que quando indica tempo. Se eu tenho a palavra se, ela pode indicar condição. Se eu tenho o conectivo portanto, ele pode indicar conclusão. Então, quem marca a ideia é o conectivo. Agora vamos anotar. Então, se eu tenho causa e consequência, a ideia do período se define pela presença da conjunção. Como assim? A ideia do período se define pela presença da conjunção. Se a conjunção ou o conectivo estiver do lado do antes, a oração é de causa. Se a conjunção ou o conectivo estiverem depois, a ideia é de consequência. E você vai observar aí, ó, na tela, que o que está aqui, ó, do lado depois. Esse período, embora tenha os dois, ele tem uma ideia de consequência. Você vai confundir? Vai. Mas eu vou te dar uma dica. Tem muito mais conectivo de causa do que de consequência. Por isso, vamos anotar? Quando eu falo da ideia de consequência, isso é a oração subordinada adverbial consecutiva. Às vezes, vem dizendo assim, assinale a alternativa em que foi apresentada uma causa e seu efeito. Não existe oração efeitiva, mas o efeito de uma causa é a consequência. Ok? Então vamos anotar. Você está na dúvida se é causa ou consequência? Se você tiver isso aqui, ó, ele é um homem tão cruel que muitos têm medo dele, o conectivo é o quê? Mas isso é uma marca de consequência. A crueldade é tamanha, consequentemente, as pessoas tremem de medo. Ou então, eu também posso ter, ele é de tal forma tímido que se torna gago. O conectivo é o quê? Mas a timidez em excesso gera como consequência uma gagueira. Mais uma. Tanto falou mal do patrão que foi dispensado. O conectivo é o quê? Mas a dispensa é consequência de ele ter falado muito mal do patrão. Mais uma. Tamanho foi o capricho do trabalho que ele venceu a Bienal de Arte. O conectivo é o quê? Mas essa vitória foi consequência de um capricho muito grande. Então, você está na dúvida se é causa ou consequência? Se tiver tão que, tal que, tanto que e tamanho que, é consequência. Se não tiver, é causa. Ok? Na tela, mais uma vez. Observem que eu grifei aí, em cada uma delas, o que. Vem aqui comigo, eu fiz uma coisa errada aqui agora. Vamos voltar ao ponto em que nós estávamos. Né? Vamos lá agora. Eu coloquei aqui esse que grifado em cada uma das situações.
para dizer a vocês o seguinte: aqui eu tenho o tão, o tal, o tanto e o tamanho. Então, normalmente, existe um elemento intensificador. Normalmente, existe um elemento intensificador, que é o tão, o tal, o tanto e o tamanho que, antes da oração de consequência. Então, eu tenho uma oração de consequência e antes dela eu costumo ter um elemento intensificador. Tão que, tal que, tanto que e tamanho que. Então, eu falei isso aí em função de uma coisa que nós resolvemos sem nada disso. Ok? Na tela, nós já marcamos a letra B. E segundo a letra B, o segundo parênteses tem que ser falso. A conjunção E, nas duas ocorrências em que aparece, aqui, ó, mandou que descesse a bainha dos vestidos e, eles não marcaram isso aqui não, ó, parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir. Está dizendo que isso está errado, né? Que esse conectivo E, apesar de ser aditivo, ele tem valor adversativo. Como assim? Eu disse que é o conectivo que determina a ideia. E aí, eu quero que você anote o seguinte: a ideia de adversidade, porque ele falou de oposição, a ideia de adversidade, eu sempre chamo a atenção que dentro dessa palavra tem essa base aqui, ó, que é igual a base de adversário. O seu adversário é o seu oponente. Então, a ideia de adversidade é uma ideia de oposição. E se eu tiver que pensar no principal conectivo de adversidade, é o mas. Tem outros. Tem o porém, tem o contudo, tem o todavia, tem o entretanto, tem o no entanto. Então, o mas, ele é o emblemático. Eles falaram do e. Vamos notar um exemplo aqui para você enxergar. Eu diria, numa frase, que é um empresário. Ops, deixa eu só apagar esse acento aqui que saiu no lugar errado, né? Então, ele é um empresário muito rico. Aí, mas não tem casa própria. Na verdade, isso aqui parece um contrassenso. Ora, se o cara é um empresário rico, você imagina que ele tem até uma mansão. E ao contrário do que você imagina, nem casa própria o cara tem. Vamos lá na tela. E por que que aqui nós temos um período composto, né, por duas orações? Porque eu tenho aqui o verbo ser e eu tenho aqui o verbo ter. Essa vírgula aqui, ó, separa orações. E esse é o conectivo de oposição. Agora, a questão que nós estamos vendo disse, vamos ler, ele mandou que descesse a bainha e parasse de se pintar. Isso são as duas coisas que ele mandou fazer. Fazer uma coisa mais outra. Isso não é oposição. Por isso, na tela, que dizer que os dois têm uma ideia de adversidade, um valor adversativo, porque tem uma ideia oposta, é mentira. Lá na frente ele falou assim, ele foi, aliás, a beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse o decote. Ele está mandando eliminar o decote exatamente porque as pessoas estavam olhando, é o oposto disso. Então não cabe a ideia de oposição. E na tela? O penúltimo parênteses, pela letra B, que é a resposta, foi julgado como verdadeiro.
e colocou aí que o apesar de dá uma ideia de concessão. E aí, para a gente fazer a última anotação na tela, a chamada ideia de concessão, que é a oração subordinada adverbial concessiva, ela também exprime uma quebra de expectativa. Ela também exprime uma oposição. Se você tiver que encontrar um conectivo mais emblemático, é o embora. Quando eu digo assim, hoje está fazendo muito calor, mas eu vim com uma blusa de lã. Isso é uma coisa de maluco. Se está fazendo muito calor, eu tinha que vir pelado. Ao contrário, eu usei uma blusa de lã. O mas é de adversidade. Agora vamos notar. Se eu tivesse dito, por exemplo, né? Embora esteja calor, estou agasalhado. Então, quando eu falo, embora esteja calor, estou agasalhado, o que nós podemos ver? Que eu tenho aqui o verbo estar e tenho aqui o verbo estar. Isso aqui divide a oração. Ó. Olha o conectivo embora. Ele está marcando a sua posição. Está calor e, ao contrário do que deveria, eu estou agasalhado. Por que na tela que isso é verdadeiro? Olha lá. Ele mandou que a mulher descesse a bainha do vestido e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava atenção. Quer dizer, ele mandou ela ficar com a sainha mais comprida, ele mandou que ela ficasse com a cara lavada, tipo assim, ninguém vai olhar para ela. Ao contrário, ela continuou chamando atenção. Apesar de estar calor, eu estou agasalhado. Ok? Então, nesta aula, nós pegamos uma questão que foi da banca IBGP, mas que poderia ser de qualquer outra. E eu estou aqui comentando com vocês uma questão gravada. Você tem a oportunidade de participar, dentro em breve, de aulas resolvendo questões dessa mesma banca, que você vai poder mandar para mim, ao vivo, para que você interaja comigo e pergunte. Então, a primeira coisa lá na tela, você vai me seguir no Instagram, @ercericardo. Aí está escrito Ricardo Erce, mas isso é o canal do YouTube. Então, você vai procurar no canal do YouTube o meu nome, Ricardo Erce. E se você olhar lá debaixo de Ricardo Erce, tem assim, @Ricardo Erce. Mas no meu Instagram é o contrário, Erce Ricardo. Lá no meu site, aí ó, você me encontra também no www.ricardoerce.com.br. Então, eu quero que você me siga no YouTube, né? Eu quero que você dê lá o seu, que você faça a sua inscrição e que você clique no sininho, porque quando a gente começar, aí na tela, o projeto Português ao Vivo, é por lá que nós vamos chamar. É por lá que nós vamos fazer a inscrição para que você participe da aula. Em breve eu venho com o lançamento, a gente vai fazer uma aula experimental gratuita, para depois a gente fazer. Não vai ser uma coisa exorbitante, porque é como se fosse uma aula particular, não para você pagar sozinho, mas para você dividir com dezenas de pessoas. E aí eu te atendo a dúvida do outro e a gente faz aquela interação. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado essa miscelânea de coisas que fizemos hoje. Grande abraço e fica de olho, hein? Se inscreva lá no canal. Um abraço.